1 Pedro, capítulo 2, versículo do 21 ao 25. Cristo, porque para isso sois chamados. Chamados para agir como Cristo, independentemente de tudo mais. Pois também Cristo padeceu por nós. Pedro lembra a esses escravos que Cristo também sofreu injustamente, porque ele, o único justo, morreu em favor dos injustos, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Temos que reproduzir Cristo na nossa vida, o que só podemos fazer com a ajuda, direção e condução do poder do Espírito Santo. João 16, 7 ao 16 retrata isso. O qual não cometeu pecado. Cristo foi o único ser humano que viveu sem jamais pecar. Nem na sua boca se achou engano. Ele nunca pecou falando hipócrita ou falsamente, nem mesmo uma só vez. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Ele não respondia da mesma maneira. E quando padecia, não ameaçava. Quando ele sofria injustamente, não invocava a ira do céu, algo que ele realmente poderia fazer, mas se entregava àquele que julga justamente. Ele confiou em Deus para a sua defesa, que é também o que temos que fazer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Entregou-se em sacrifício na cruz, tomando sob castigo todos os pecados, o qual era a morte física. Não foi o sofrimento de Cristo que nos redimiu, embora sem dúvida alguma isso foi parte do que aconteceu, mas sim o preço que ele pagou quando se entregou, para que, mortos para o pecado, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Estamos mortos para o pecado, em virtude de estarmos em Cristo, quando ele morreu na cruz, o que é feito quando manifestamos nossa fé em Cristo. Romanos 6, do 3 ao 5. Aqui mais uma vez retrata que nós estamos mortos para o pecado. Erramos, cometemos erros, sim. Mas se dissermos que somos pecadores, anulamos o que Cristo fez na cruz. Porque nenhuma condenação mais há em quem está em Cristo Jesus. Mas isso não dá a mim nem a você o direito de continuarmos pecando. Porque se continuarmos, a nossa fé não está em Cristo e na cruz, mas em outras coisas. Porque estando nós conhecendo e estudando a palavra de Deus e fincados nessa fé de Jesus e a cruz, o Espírito Santo nos auxilia para abandonar o pecado. Não que sejamos como Cristo sem nenhum pecado, porque já nascemos do pecado e erraremos ainda muito, porque somos dados à pecaminosidade, como a própria palavra já nos disse isso. Devemos tomar cuidado para não errarmos, não fazermos nada de errado, mas se fizermos, nos arrependermos o quanto antes e pedir perdão àqueles que ofendemos e a Deus também. Continuando aqui, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Refere-se à cura de nossa alma e também do nosso corpo físico. A expiação inclui tudo o que o homem perdeu na queda, mas agora só temos as primícias, sendo que o restante virá a nós na ressurreição. Romanos 8:23. Porque éreis como ovelhas desgarradas, éramos como um rebanho sem pastor, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o verdadeiro pastor e só Ele é o verdadeiro bispo de nossa alma. Se permitirmos que o homem tome seu lugar, destruímos-nos espiritualmente o homem. Destruindo-nos espiritualmente o homem só pode servir como partes sobre Cristo. Muitos, ao lerem trechos da Bíblia como esse, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, e também quando fala que Cristo é o sumo sacerdote, acabam pregando erroneamente, indo contra o próprio Deus, dizendo que não existe pastor, não existe bispo, presbítero, que pastor é somente Jesus. Jesus é o sumo pastor, porque na sua palavra diz que ele constituiu uns para pastores, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para doutores, que é conhecedores da lei que ensina, outros para evangelistas e assim por diante. Então, temos que tomar cuidado para não pregar o que é herege, porque senão estamos pregando a morte da própria pessoa, o pregador, e também daqueles que vão
segui-lo, vão segui-lo e indo contra Deus. E Deus, ele não pode ser imparcial, de querer passar a mão na cabeça como um pai humano ao ver o filho errar, briga isso aquilo, mas depois vai, passa a mão na cabeça, você está perdoado, e o filho continua na mesma ladainha. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.